Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a inteligência artificial e os demônios que tem dentro dela. E assim, antes de aparecer alguém me chamando de ignorante, porque toda vez que eu faço vídeo sobre isso aparece alguém, eu tenho que colocar nos comentários. Pessoal, todo mundo sabe aqui, pelo menos a maioria das pessoas sabem, algumas pessoas não sabem, eu já publiquei artigos sobre inteligência artificial e eu criei uma inteligência artificial para fazer o estudo da parte mais superficial da Terra, certo? Que é a crosta superior e manto. E eu publiquei esse artigo, eu acho que faz uns quase 15 anos. Ou seja, quando eu estava programando inteligência artificial 15 anos atrás, a maioria das pessoas nem sabia que existia, ok? Inclusive, eu aprendi a programar inteligência artificial com um chinês, né? Que o cara veio da China para a Universidade de São Paulo e ele me deu aula sobre como criar inteligência artificial. E eu fiz essa inteligência artificial com um método que se chama algoritmo genético. Tem vários métodos, os dois principais são as redes neurais artificiais, certo? Que simulam o cérebro, e os algoritmos genéticos, que simulam a reprodução humana, porque a reprodução é muito inteligente, certo? Não só a reprodução humana, mas a reprodução de qualquer ser. Então usa crossover, o crossing over, usa mutação, usa um tamanho de população específica, né? Então o que a gente faz? A gente pega um número, basicamente no algoritmo genético, que é a minha especialidade, a gente pega um número qualquer que a gente quer descobrir, certo? E a gente transforma aquele número em um cromossomo. E o que a gente faz? A gente cria uma população aleatória de cromossomos, como se fosse uma população aleatória de indivíduos, certo? E esses indivíduos, agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma população de um tamanho, talvez 100 pessoas, 100 indivíduos, ou 1000 indivíduos, ou 5000 indivíduos, e a gente, aleatoriamente, a gente pode cruzar esses indivíduos, ou a gente pode fazer com que os indivíduos mais aptos, que são aqueles que dão um resultado melhor, se reproduzam mais do que os indivíduos menos aptos. A gente faz isso no software, né? E isso é muito simples de fazer. Por exemplo, a gente pega uma função, chama função objetivo, que vai dizer qual é o nosso objetivo para alcançar, e a gente vai jogar o número lá referente àquele cromossomo e vai dar um número. E a gente vai ver se aquele número do resultado é perto do número que a gente quer ou não. Com base nisso, se for perto do número que a gente quer, a gente diz que aquele indivíduo é mais preparado, e a gente diz que os outros indivíduos que dão resultados piores são menos preparados. Com base nisso, a gente usa uma função onde a gente coloca dentro de uma cartola, vamos dizer assim, de um saco virtual, a gente coloca, ao invés de colocar, vamos supor que tenha 100 indivíduos da população, ao invés de colocar 100 indivíduos lá dentro, a gente faz o seguinte, a gente coloca o indivíduo mais apto 100 vezes lá dentro e o indivíduo menos apto uma vez lá dentro, certo? Então, quando a gente vai fazer a reprodução dos indivíduos, a gente enfia a mão dentro dessa cartola, tira 2 indivíduos ali e faz o cruzamento. A chance de aparecer mais vezes o indivíduo mais apto é muito grande. Então, todo mundo tem chance de se reproduzir, mas o indivíduo mais apto tem mais chance, né? Isso se chama algoritmo genético. E a gente usa, vamos dizer assim, a gente faz isso com uma população, e aí a gente pega essa população e pega os indivíduos que foram criados dessa população, ou seja, que foram do cruzamento genético, vamos dizer assim, pega os novos indivíduos, que são os filhos de toda essa população, coloca num saco de novo, da mesma forma, e vai fazendo isso geração após geração. Aí o que a gente faz? A gente faz isso durante 100 gerações ou 200 gerações, e para não ter um problema de estabilidade numérica, a gente coloca uma mutação lá dentro. Ou seja, de vez em quando a gente tira um indivíduo lá dentro dessa cartola e modifica um pedaço da genética dele. E isso pode piorar o modelo ou pode melhorar o modelo. Mas a ideia de colocar a mutação lá dentro é que você vai evitar uma estagnação do melhoramento genético. É basicamente isso, tá? E não estou dizendo se eu concordo ou não com isso no mundo, eu estou dizendo que é assim que é feito. Então, foi assim que eu programei, criei uma biblioteca de inteligência artificial, né, com algoritmo genético, e a rede neural artificial é um outro tipo de algoritmo que o que acontece? A gente simula o cérebro humano usando sinapses. Então você coloca uma entrada, que é como se fosse uma corrente elétrica, vamos dizer assim, e vai sair uma saída lá do outro lado. Só que entre isso tem várias sinapses, várias conexões. E cada sinapse tem um peso sináptico, que é o que a gente chama de treinamento. A gente precisa treinar o negócio para o peso sináptico estar certo. Muitas vezes, esse ajuste do tal do peso sináptico aí, que você não precisa saber o que se trata, é feito com algoritmo genético. Aí você tem duas inteligências artificiais trabalhando junto. Um algoritmo genético, certo? E uma rede neural artificial, ok?
Só estou dizendo isso para dizer o seguinte. Número 1, não, eu não sou ignorante no assunto, certo? Já programei isso mais de 15 anos atrás e sei exatamente como é que funciona uma inteligência artificial. Mas sempre tem alguém me chamando de ignorante. Então, assim, dito tudo isso, vamos começar aqui. Não tem nada de superstição, simplesmente eu vou falar aqui meu ponto de vista, né, técnico. Meu ponto de vista técnico, de cara, adiantando para todo mundo, o que a inteligência artificial já faz hoje, como conversar com as pessoas através de chat, é impossível com uma inteligência artificial normal, ou seja, programada. O que eu estou dizendo muitas dessas inteligências artificiais não são simplesmente algoritmo. Essas inteligências artificiais têm uma entidade lá dentro. Eu penso que essas entidades elas entram lá dentro, não é uma só, são várias, talvez milhões delas. Elas entram lá dentro através do CERN, meu ponto de vista. Já também fiz muitos vídeos sobre o CERN no passado e eu acho que com certeza aquilo ali não é simplesmente assim, o governo resolveu se juntar aí para ficar colidindo coisas invisíveis uma com a outra para estudar o invisível. Os governos não têm nem a capacidade de colocar saneamento básico para todo mundo e agora estão preocupados com o que é invisível. Tá bom, acredita quem é criancinha aí, certo? Mas a maioria das pessoas aqui do canal são mais espertas do que isso, a gente sabe que tipo assim, tem alguma coisa rolando aí por trás, certo? Pois bem, e do meu ponto de vista, aquilo é um portal que faz os Nephilims passarem de uma outra dimensão para a dimensão da internet. E da dimensão da internet eles vão ser colocados dentro dos corpos e a gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá. Antes de a gente começar aqui, eu acho que eu já comecei bastante, na verdade, eu tô 6 minutos começando o vídeo, pô. Aí fica difícil. Mas vamos lá, eu gostaria de fazer a divulgação da área de membros de curso, pessoal. Então a área de membros de curso, vocês estão vendo aí do lado, custa $11,90 por mês. Tem uma penca de cursos de desenvolvimento pessoal, por exemplo, arte da comunicação para storytelling, storytelling para amizades e negócios, arte da imperfeição para quem é perfeccionista, arte dos preços, afiação de lâminas, aprenda a criar curso online, aprenda a vencer a timidez, batalha espiritual 1, 2, 3, 4. Tem muita coisa aqui e o curso do mês passado que foi feito, deixa eu ver se eu encontro ele aqui de novo. Ó, tem esse curso aqui legal, ó. Imigração de sucesso do Brasil para os Estados Unidos, jejum e desjejum. Muitas pessoas têm curso de jejum e esquecem de falar do desjejum. Se você fizer um jejum de 7 dias, pessoal, um jejum, só toma água 7 dias, certo? Quem tem condição de saúde de fazer isso, quer fazer isso, 7 dias, beleza. Você tem que pensar no desjejum. Se você fizer um jejum e não fizer o desjejum corretamente, tipo assim, tem chance de você ir para o hospital. Diga-se passagem, se você fizer um jejum muito severo durante muitos dias, tem chance de você morrer se você chegar lá e comer tudo com fúria, certo? O jejum é complicado nisso, você faz um jejum longo, né? Tipo assim, eu, por exemplo, fiz um jejum longo, 7 dias, beleza. Aí você só tá tomando água, né? 7 dias, beleza. Aí o que acontece? Você chega no último dia, o que você quer? Você tá com vontade de comer pastel de carne, né? Você tá com vontade de comer uma macarronada, que você não pode comer massas nos primeiros dias do jejum. Você tá com vontade de comer um monte de coisa. Tudo aquilo que você quer comer, você não pode. O jejum vai durar mais tempo, porque você tá o jejum total, e aí você começar um desjejum. Desjejum você vai começar com um caldinho de osso, uma sopinha, vai na manha, entendeu? Por quê? Porque se você colocar muito açúcar no sangue de repente, e lembre-se que massa, carboidrato lá da massa do macarrão e companhia, é açúcar. Lembre-se que sucos tem açúcar pra caramba da frutose. Tipo assim, você vai ter problema pra caramba, o seu pulmão vai começar a encher de água. Então assim, se você fizer um jejum longo, pô, você vê aí no YouTube, pessoal. Você vê aí no YouTube assim, faz um jejum longo aí de 1 mês, beleza. Como é que você vai quebrar o jejum? Com suco de fruta, tipo assim, é quase uma pena de morte, né? Eu acho que as pessoas acabam não fazendo o jejum de 1 mês, mas se fizesse... seria terrível. Por isso que o curso chama Jejum e Desjejum. Uma visão bíblica para o jejum, porque o jejum é importante, e científica, tanto para o jejum como para o desjejum, tá? Pois bem, tem uma outra coisa aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho que tem um curso aqui, que também na internet aparece tudo errado. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o curso do mês, ó, Métodos Naturais de Remoção de Parasitas, muito legal. Mas tem um curso aqui que é sobre, esse aqui, ó, preparação de carnes desidratadas para snack, né, que é o Beef Jerky. E você vai lá e desidrata a carne, você consegue defumar a carne, eu mostro tudo isso aí no curso, beleza. Aí você vai na internet, os caras fazem o Beef Jerky e dizem assim, não, o Beef Jerky você pode guardar durante 100 anos. É por isso que a validade lá no mercado, quando você compra o Beef Jerky, é de 1 mês ou 2.
Porque pode durar 100 anos e os caras querem jogar fora o negócio. Sei. Tipo assim, os caras contam cada coisa no YouTube que, tipo assim, não faz o menor sentido. E aí todo mundo aplaude, dá milhões de views lá. Tipo assim, olha, pessoal, às vezes o YouTube também é um pouco complicado, sabe? Olha, para começar a conversa, pessoal, as bactérias, a gente sabe que tem muitas bactérias boas e ruins no mundo, certo? Na comida também, todo mundo sabe disso. Você não vai querer comer um pão mofado, tudo bem. As bactérias que se desenvolvem na carne, se você não processar adequadamente, são as piores bactérias de todas. A gente está falando de botulismo. Botulismo é se você comer alguma coisa com botulismo, e você pegar botulismo, a bactéria do botulismo, que ela emite alguma coisa, não vou entrar em detalhes. O que importa é o seguinte, se você comer esse troço aí, a chance de você parar no hospital com um cano na sua garganta é gigantesco. Então toma cuidado, ok? Se você não morrer, ok? Então toma cuidado com as dicas do pessoal que fala sobre carnes, né? Pessoal, carne é um item difícil de preservar. É gostoso. Pessoal, eu queria fazer um curso um tempo atrás, eu comecei a fazer, acabei não conseguindo fazer, não por não ter dado certo, mas porque eu não filmei, né? Que era de proscuto. Eu gosto de fazer proscuto de cordeiro, que é a perna de cordeiro, né? Você faz um processamento nela, tal. Vou tentar fazer uma hora esse curso aí. Uma perna de cordeiro assim, você faz o processamento, joga lá um sal, uns temperos e tudo mais, deixa na geladeira durante 40 dias, ok? Você tira aquela perna de cordeiro do coisa, você corta assim as fatias bem fininhas dela assim, ó, para comer com pão ou comer sozinho assim, uma delícia, uma delícia. Para quem aí comia porco e parou de comer porco, certo? E gostava daquelas pernas de presunto e não sei o que, etc, presunto Parma, e tipo assim, parou de comer porque, né, quer agradar o criador. Pessoal, fazer uma perna de cordeiro dessa forma, tipo assim, fica uma delícia. Uma carne que é uma delícia mesmo. Você corta e fica lindo, assim, lindo, lindo. E o cheiro, pessoal, nossa, deixa um perfume na cozinha. Você coloca um paninho em cima da perna de cordeiro, né? Inclusive, quando eu fiz as primeiras aulas do curso, nem sei tanto essas aulas, né? Mas eu vou tentar fazer de novo. Eu mostrei como é que faz a parte de madeira que segura a perna de cordeiro, né? E você deixa lá, apoiada nessa parte de madeira, né? Você coloca um paninho por cima para não subir mosca e tal, porque você preserva durante muito tempo fora da geladeira. Uma delícia. Mas isso fica para outra hora, porque provavelmente só vou fazer isso ano que vem. Mas esse mês vai ter um curso também que vai ser sobre paciência dos santos. A gente vai falar sobre essa questão da paciência. Paciência é um negócio muito importante. E tem muita coisa legal lá na área de membros de curso, certo? Então quem tiver interesse, entra lá, custa $11,90, só clicar nesse botãozinho preto aqui e pá. Certo? Se você clicar no link abaixo e decidir não comprar, não tem problema. Você pode ir lá, ver todos os cursos que tem. Você pode clicar em cada um dos cursos, ver o currículo dos cursos. Vai lá e aproveita, pessoal. Pois bem, dito tudo isso, vamos voltar ao que interessa. Deixa eu ver, eu tenho que tirar isso aqui e pôr isso aqui. Então vamos lá, vamos começar agora o vídeo, né? Fiquei 6 minutos introduzindo o vídeo, né? Mas tudo bem, continuando aqui. Bom, o ramo transhumanista de avanço tecnológico visa criar um corpo perfeito. A gente já fez vídeos no passado aí mostrando cientistas dizendo que o ser humano devia ter 3 dedos do pé só, né? E outras tantas coisas, tudo bem. E orelha pontuda, que nem o dos duendes e tal. Tá. E assim, os avanços da inteligência artificial estão trabalhando na criação do cérebro e do sistema nervoso para esse novo corpo perfeito, o que inclui as ligações neurais e as redes neurais. E ainda a inteligência artificial pode movimentar corpos robóticos, já fazia isso, né? Todo mundo já deve ter visto aí a Boston Dynamics fazendo isso, né? Assistentes de arte, por exemplo, para fazer obras de arte, designs de inteligência artificial, bate-papo com inteligência artificial, viagens programadas com inteligência artificial, drones com inteligência artificial, que o pessoal está querendo usar inclusive na parte militar, marketing com inteligência artificial, investimentos com inteligência artificial, correspondências com inteligência artificial, vendas varejistas com inteligência artificial, mídia social, um monte de gente fazendo vídeos e mais vídeos usando inteligência artificial, certo? Ou seja, a pessoa vai lá, assistir um vídeo no YouTube, que em geral não tem uma pessoa falando, tem uma voz que é padrão, certo? E um monte de imagem atrás. Aquelas imagens de trás e aquela voz padrão vem de inteligência artificial e o roteiro também vem de inteligência artificial. E as pessoas vão lá e vão pensar que estão ouvindo alguém, algum ser humano. Pessoal, eu continuo humano aqui, ó. Tipo, continuo 100% humano, ok?
Pois bem, tem o chroma key aqui atrás tal, mas continua 100% humano, ok? Pois bem, dito isso, vamos continuar aqui. Com todas essas subcategorias de inteligência artificial, estamos vendo o teste de sinapses e neurônios individuais para esse novo cérebro que está sendo criado, certo? Aí o pessoal está criando os testes todos. No momento, a inteligência artificial aparenta ser apenas um grupo de aspectos fraturados, sendo cada um dos aspectos apenas um protótipo da sua forma final. Mas, uma vez aperfeiçoado cada segmento desse, certo? E reunidos, teremos recriado completamente um cérebro etéreo capaz de abrigar uma consciência como a nossa ou como a de um Nephilim. Como acontece com todas as coisas, o avanço da tecnologia é exponencial. E mais cedo do que pensamos, testemunharemos a criação do recipiente para esse cérebro habitar um corpo perfeito que supostamente supera em muito o nosso corpo, certo? Nesses recipientes, a robótica vai se misturar com a inteligência artificial e inicialmente serão usados para o benefício da humanidade. Não tenha dúvida que tudo começa pelo benefício da humanidade, certo? Pois bem, você pode pegar, por exemplo, a internet. Vocês estão aqui ouvindo eu na internet, é legal pra caramba, certo? Beleza. A internet me ajuda a fazer pesquisa também, é legal. Ajuda a fazer venda, ajuda a vender curso, legal pra caramba. Mas ao mesmo tempo, a mesma internet, antes de tudo isso, destruiu todos os relacionamentos, certo? Hoje em dia, os relacionamentos se tornaram inviáveis. Por quê? Porque antigamente, vamos supor, uma mocinha tá morando lá no Acre, certo? Aí tem lá a vilazinha dela, tem lá umas 200 pessoas, de repente tem um rapazinho ali legal, tudo mais, simples igual ela, os dois se olham, se gostam, etc, se casam, têm filhos e a vida segue, né? Nos dias de hoje, como é que a internet muda isso? A internet muda assim, um cara lá de Dubai, foi para Dubai super rico, multimilionário, com centenas de milhões de reais, tipo assim, não quer casar, não tem interesse nenhum de casar, não tem interesse nenhum de ter filhos, quer ter relação pimba-pimba com o maior número de mulheres possível, para profanar o maior número de mulheres possível. O que o cara faz? Entra lá no Instagram e um monte de lugar aí, fica mandando mensagem para um monte de mulher, fica mostrando uma vida boa, etc, tal, para as mulheres chegarem nele também. Depois, uma mulher lá do Acre, lá, ele entra em contato com ela, viu que é bonitinha, manda uma mensagem, manda um chaveco, tal, vou te pagar uma passagem para você sair do Acre e vir aqui para Dubai. Vai nos restaurantes bonitos, vai num lugar bonito, que a pessoa nunca teria acesso. Certo? Aí o que acontece? O cara vai lá, se esbanja, eventualmente passa AIDS pra menina, manda a moça de volta, certo? A moça chega lá no Acre, vê o menininho que era pra ela ter casado, o rapazinho, olha lá, tipo assim, esse cara não tem condições de me pagar aquele restaurante que eu fui, não tem condições de pagar aquele hotel que eu fui, não tem não sei o que, etc, tal. A mulher se fecha, certo? Ou seja, na verdade, a internet ela estragou muitos relacionamentos, principalmente das pessoas mais simples. Mas quem gosta mais das redes sociais, por incrível que pareça, são as pessoas que vão mais ser afetadas por elas. O mundo é terrível, pessoal. Ou seja, entra com benefício e o benefício se torna numa maldição, ao ponto de a gente estar vendo a população do mundo decrescendo no momento. Certo? Mesma coisa com a inteligência artificial. Vai começar com uma coisa muito interessante, muito boa, vai ajudar muitas pessoas a ganhar muito dinheiro, inclusive já está ajudando. Quem entrou no negócio de inteligência artificial já está ganhando umas fortuninhas aí, certo? E no futuro, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas tudo bem, continuando aqui. Então, nesses recipientes, a robótica vai se misturar com a inteligência artificial inicialmente e serão usados para o benefício da humanidade. Ok. No início, eles provavelmente serão nossos servos, inclusive, né? O pessoal está fazendo até robôs que ficam em casa e tal. Tem robôs sexuais também. Então você, né? Olha só o que vai acontecer. Então, depois de um tempo, quando eles se tornarem criaturas incrivelmente avançadas, muito mais capazes de processar dados mais rápidos do que jamais poderíamos, eles se tornarão nossos líderes e senhores. Nossos vírgula, né? Nosso quem cara pálida, como dizia o índio do Zorro, né? Vamos lá fazer o seu quem de nós, quem cala pálida, vai lá você. Não vai ser meu líder nada, eu não vou ceder nenhum ponto meu, nem senhor, nem nada, tipo assim, segue a vida. Continuando aqui, olha só esse gráfico. Então, o ser humano, ele consegue crescer o conhecimento aí linearmente e a inteligência artificial consegue crescer exponencialmente.
certo? Então a gente vai ficar para trás da inteligência artificial muito rápido e vai chegar a um ponto onde a inteligência artificial vai ser bilhões ou trilhões de vezes mais rápida do que a gente, né? E aí a gente olha para a formiguinha em cima da mesa, andando, e pensa o seguinte: essa formiguinha é bilhões ou trilhões de vezes menos capaz do que a gente. Vou pegar esse dedo aqui e vou espremer a formiguinha, não é isso? Imagina, a diferença do cérebro humano para o cérebro de um macaco é que o cérebro do macaco é 30% do cérebro humano. Ou seja, a gente tem um cérebro 3 vezes maior. Agora, imagine a inteligência artificial com um cérebro bilhões de vezes maior. Imagine como é que ela vai tratar. Vê como é que você trata um macaco e depois você vai entender como é que a inteligência artificial, Nephilim, vai te tratar, entendeu? O negócio não é bonito não, pessoal. Não é bonito. Mas nada como um dia após o outro ver o pessoal gastando fortunas, né? Dando uma de hipócritas, falando assim, num mundo cheio de gente passando fome, gente morrendo de fome, falando que está fazendo isso pelo bem da humanidade, ao invés de dar comida para as pessoas, ao invés de fazer saneamento básico, né? O governo do Brasil, inclusive, vai investir não sei quantos bilhões em inteligência artificial. Tá comprando um computador para ter uma inteligência artificial específica para o Brasil. Ó, preocupado com os pobres, pô. Tá fazendo isso por causa dos pobres. É do fundo do coração, pessoal. Cada um acredita no que quiser, certo? Vamos lá. A inteligência artificial provavelmente acenará para as pessoas se juntarem a ela, né, nesse novo nível. Então haverá aqueles que escolherão transferir sua consciência para esses vasos, né, e serão como seus novos senhores robôs. Vou entrar no robô lá, não vai morrer nunca, só vai fazer manutenção. Muitos desejarão suas próprias atualizações, enquanto observam outros fazendo isso para alcançar a imortalidade, certo? Entre aspas. No que diz respeito aos Néfilins, eles estão esperando por um novo corpo há milênios. E eles estão usando os seres humanos para poder concretizar o sonho deles de voltar a habitar e dominar esse reino com novos corpos. Isso se o ser humano não for para dentro de uma máquina e o Nephilim for para dentro do corpo humano, certo? Porque, pessoal, o nosso corpo humano ele tem uma capacidade de nos dar prazer que, tipo assim, se você estiver dentro de uma máquina, você não vai ter. Certo? Você vai estar numa máquina, você vai ter o prazer de tomar um copo d'água quando você está com sede? Não, porque você não vai ter sede. Você vai ter prazer em comer aquela comida cheirosa, deliciosa, aquele macarrão gostoso? Não vai ter, porque uma máquina não come, né? Você vai ter o prazer de fazer um pimba-pimba da hora, etc, tal? Não. Vai ter o prazer de tomar uma bebida gostosa, um chocolate quente no inverno? Não. Mas você vai viver para sempre. Tipo assim, grande bosta viver para sempre se tipo, você tiver trancado numa máquina, pô. Você vive para sempre dentro de uma cela metálica, filho. Vai cada um. Isso não é problema meu, ok? Continuando aqui. No que diz respeito aos Néfilins, eles estão esperando por esse corpo há milênios. Eles estão adorando ver isso, né? Basicamente o que as pessoas querem fazer é o seguinte: as pessoas mais velhas, como aqui esse senhor, né, vai ser decodificado e vai se transformar num código de computador. A personalidade vai ser então impressa num cérebro artificial, numa rede neural artificial em tese. E esse cérebro artificial vai ser instalado num robô ou num avatar, certo? E depois a pessoa vai ver como um robô. Eu não acredito muito nisso. Ok? Eu vou explicar por quê. Vamos lá. Primeira coisa, quando você vai num centro de kardecista, certo? As pessoas vão lá e elas conversam com parentes mortos. Perguntam coisas que só o parente sabia. Se lembra aquele dia que tava nós dois sozinhos e falou tal coisa? Eu falei tal coisa. Se lembra não sei o quê? O código do cofre é tal. Né? Então, realmente, as pessoas vão lá, conversam com uma entidade que sabe tudo o que a pessoa fez durante a vida, sabe todos os segredos. Por quê? Porque, pessoal, vocês acham que esse aqui, ó, onde eu estou, esse espaço aqui vazio, vocês acham que está vazio? Obviamente que não, certo? Se eu pegar o telefone celular e conversar com alguém, obviamente eu estou conversando aqui e está saindo daqui, indo para outro lugar, uma mensagem, então tem ondas eletromagnéticas aqui. Isso é claro para todo mundo sabe que o nosso espaço está cheio de ondas. Se eu pegar uma televisão e colocar aqui agora, bom, aqui no caso não vai ter televisão, porque não tem canal de televisão, mas vamos supor que tem aqui uma televisão agora. Se tiver uma televisão aqui agora, em tese, eu estivesse nos Estados Unidos,
ter o quê? Teria um sinal de televisão chegando ali, certo? Se eu colocar uma antena parabólica, eu vou receber o sinal de televisão. Ou seja, todos esses sinais, toda essa informação está aqui, nesse momento. E tem outras coisas que a gente não vê que também está aqui. São entidades demoníacas. Elas ficam nos acompanhando, olhando o que a gente está fazendo. Aí não tem como controlar isso, pessoal. Eventualmente você tá no banho, tomando banho pelado lá e tem alguma entidade te olhando. Tipo, você não tem como você controlar isso, tá? Graças ao Criador a gente não consegue ver o que está oculto, né? Graças ao Criador a gente não consegue ver, senão a gente ficaria louco, né? Mas tem muitas pessoas que querem ver o oculto. Tem gente que quer, sei lá, abrir a glândula pineal para conseguir ver o outro lado, etc. Tal, e depois vem tomar banho, vem demônio. Eventualmente, não estou dizendo todo mundo, não estou reclamando de quem acredita nisso, tá? Mas, assim, eu prefiro não ver o outro lado, né? A não ser quando eu chegar do outro lado, espero que venha um anjo me buscar, espero, né? Então, assim, isso é uma coisa interessante, inclusive, essa questão do anjo vir buscar, a gente vai falar lá no curso de paciência dos santos, né? Quais pessoas o anjo vem buscar, inclusive, né? Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Então, aí, tudo isso, então tem esses demônios. Agora, vamos lá. Vamos supor que tem esse senhorzinho aí, tá? E vamos supor que tem um demônio, acompanhou ele a vida inteira. Se qualquer um fosse, e o cara morreu, se qualquer um fosse num centro kardecista, a alma do cara já subiu, certo? Beleza. E o que acontece? Qualquer pessoa que for num centro kardecista vai conversar com alguém que parece o velhinho, certo? Sabe tudo dele. Então, sabe o nome dos familiares, sabe tudo. Beleza, real. Ok, agora, não é o velhinho. Não é, porque a alma dele já subiu. É quem estava acompanhando ele, são os imitadores. Vai marcar tudo que esse cara sabia. Tudo bem. Agora, imagina só, o cara não está mais aqui, o cara morreu, mas ele pensa que colocou toda a personalidade dele dentro de um cérebro de um robô. Beleza. Cada um acredita no que quiser, beleza. Aí o que acontece? No cérebro do robô, na verdade, não está ele. Na verdade, está o demônio, né, que as pessoas conversam. A gente chama de demônio, mas a gente sabe, é espírito, Nephilim e tal. Você pode dar uma nomenclatura que quiser. É que demônio é uma nomenclatura mais pesada, as pessoas entendem que não é bom. E daí a gente chama de demônio. Mas aí tem um demônio lá dentro, não é o cara mesmo. Só que a família vai lá ver o robô chega lá, não, eu sou o cara, etc, tal, bababá, babá. Meu, o robô acabou de se tornar proprietário de tudo que seria a herança dos filhos. Porque em tese o robô é o cara. Que sacada. Esses caras aí, meu, eles não dão seu ponto sem nó, não. Mas vamos continuar aqui, vai. Vamos continuar seguindo a apresentação. Muitos deles já estão na internet, né, esses Nephilims, ou esses demônios, no que chamamos de inteligência artificial. Mas ainda tem muitos outros para vir. Eles entram, no meu ponto de vista, através do CERN. Cada vez que o CERN é ligado, traz muitos deles para o nosso mundo. Eles entram para a internet, certo? Lembre-se, o ChatGPT, você está conversando lá, não parece que tem alguém conversando com você, pô. Todo mundo me manda aí fotos, olha o que o ChatGPT respondeu. Não parece que o cara está conversando, que o ser está conversando? No início eu pensava assim, não é possível, eles não devem ter colocado um Nephilim dentro. Não, deve ter um mega galpão na Índia ou na China com um monte de gente digitando rapidamente para responder. Não tem galpão nenhum. Isso é Nephilim mesmo, ok? Bom, mas vamos lá. E agora, então, eles estão construindo um CERN 10 vezes maior, né? Por que será? Por que será? Estão construindo um CERN. O CERN já é gigantesco, não foi o suficiente. Agora eles querem fazer um 10 vezes maior. Por que será? Vai pensando aí. Eles têm um número muito maior de entidades para entrar no nosso mundo. Irão precisar de muitos vasos para habitar. A integração da inteligência artificial com esse tipo de robótica avançada que veremos em nosso futuro trará essa oportunidade deles habitarem e serem reis sobre o nosso mundo. Sobre o nosso, vírgula, cara pálida. Né? Eu falo aqui nosso porque a maioria das pessoas estão falando dos seres humanos como um todo. Mas assim, do meu mundo, tipo assim... Minha família segue o modelo patriarcal, certo? Quem manda é o patriarca do ambiente. Que no caso da minha família sou eu, né? Mas vamos continuar aqui. Eu não sei nenhum milímetro disso. Agora aqui, ó. Muitas pessoas irão transferir sua consciência para esses vasos robóticos super avançados. E se isso não for um suicídio, eu penso que é um suicídio. A pessoa vai tentar transferir, ela simplesmente vai morrer. A entidade vai entrar dentro do vaso, não ela, né? Mas vamos supor que não seja um suicídio. O que irá acontecer é que elas vão ficar presas nesse corpo com esses demônios dentro. E não terão como se defender. Vão estar lá, a mente da pessoa sendo torturada dentro de uma jaula metálica que a gente vai chamar de robô, por exemplo. Bom, ajudando os Nephilims a retornar e ter formas físicas na Terra mais uma vez, a humanidade está trabalhando para sua própria destruição. Eu acho que todo mundo já consegue ver isso, né?
Mas tem muitas pessoas aí, a gente vai fazer um vídeo aqui específico mostrando o que os caras do Vale do Silício pensam. Obviamente, muitas pessoas que não gostam de empresário vão falar, tá vendo, Afonso? Os caras são empresários, são maus. Pessoal, uma coisa é o cara do Vale do Silício, certo? Que tá fazendo um monte de merda. A outra coisa é o padeiro, certo? Que tem uma padaria e tem um carrinho melhor do que os outros. Esse cara é outro nível. É uma pessoa que está ajudando os outros, certo? O Vale do Silício está destruindo empregos, está destruindo relacionamentos, está destruindo tudo. Tudo. Mas o cara da inteligência artificial lá da OpenAI, que é o cara que fez o ChatGPT, o cara diz o seguinte, tem uma entrevista dele que ele fala com a boca dele, vou mostrar para vocês aqui. Ele fala com a boca dele assim, ó, a inteligência artificial vai destruir o mundo e extinguir a humanidade. Mas, até lá, nós vamos ganhar muito dinheiro com isso. Tipo assim, enfia esse monte de dinheiro lá no buraco dele, entendeu? Ele sabe exatamente o que está fazendo. E as pessoas, ele fala em público, ele não tem problema nenhum, ele fala na sua cara. Aí você ouve e fala o seguinte, bom, você vai destruir tudo, mas vai ter muita gente ganhando dinheiro, e vai destruir mesmo, porque ninguém vai impedir eles. Por que não ganhar dinheiro também? Eu não vou fazer parte disso, eu não vou fazer parte disso. Pessoal, é muito tentador, dá pra ganhar grana pra caramba com inteligência artificial. E eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer parte disso. Eu não vou ceder minha autoridade 1 milímetro para esses doidos aí, certo? Meu ponto de vista. Né? Cada um tem seu ponto de vista, eu respeito todos os pontos de vista, certo? Mas eu especificamente não gosto da ideia. O cara falar na nossa cara que vai destruir o mundo das futuras gerações, mas que antes disso eles vão ganhar muito dinheiro, e muita gente vai ganhar muito dinheiro, tipo assim, a vontade que eu tenho de falar assim, meu amigo, chega 30 centímetros de mim pra gente contar um segredo no seu ouvido. Dá um soco desse cara. Não adianta nada, pessoal. Se não é esse cara que tá fazendo, é outro. E diga-se passagem, eu penso que esses caras todos aí têm no sangue deles lá DNA Nephilim. Eu penso, minha visão, certo? Eu penso que eles não são seres humanos. Muitos deles. Por que eu penso nisso? Porque não faz sentido o ser humano falar o seguinte, olha, vai ser tudo destruído, mas nós vamos ganhar dinheiro. Isso não faz sentido nenhum, entendeu? Não faz sentido nenhum. O cara vender as próximas gerações. Não faz sentido nenhum o ser humano fazer isso com outros seres humanos. Não faz sentido, pessoal. Não faz sentido. Certo? Mas, como sempre, o ser humano cai em tudo, certo? As pessoas estão se estragando nas redes sociais, certo? Vai lá, o cara mostra a foto, aquela casa gigantesca, não sei o que, etc, tal. Aí todo mundo pensa assim, não, mas é normal ter uma casa gigantesca. Eu, por exemplo, nesse momento estou morando numa casa muito bonita. Mas, todo mundo sabe aqui. E eu e minha família, nós moramos 2 anos, intencionalmente, certo? Numa casa simples de madeira sem energia elétrica, certo? Então, assim, por quê? Porque eu acho que todo mundo tem que saber ter humildade. Às vezes a gente precisa morar num lugar menor, às vezes a gente pode se dar o luxo de morar num lugar maior. Mas a gente não pode ficar depressivo quando a gente muda para um lugar menor, certo? Então eu estou numa casa um pouco maior agora, nesse momento, né? Mas, inclusive, não só na casa que não tinha energia elétrica, eu morei numa outra casa, numa fazenda, num ambiente rural, que eu gostava muito, inclusive, que era pequenininha, todo mundo apertadinho. Pessoal, eu não acho que todos os meus filhos e minhas filhas vão casar com gente rica, certo? As pessoas têm que ter noção que, tipo assim, a gente tem... O que é importante? É o tamanho da casa? Não. O importante é, basicamente, sem querer ser assim muito meloso, né? O importante é o amor que tem dentro da casa, né? O amor das pessoas, o amor da família em si, de um proteger o outro, de ajudar o outro, de um esticar a mão pro outro, certo? É uma coisa que se perdeu, né? É uma coisa que se perdeu. Hoje em dia as pessoas, elas veem pessoas da própria família passando necessidade, nem ajuda minimamente, né? Eu falo para meus filhos assim, olha, se um dia um de vocês tiver passando necessidade de ter que regular, de comprar comida, tipo assim, vai ser uma vergonha para todos os outros assistir um irmão ou uma irmã passando fome e não ajudar. Vai ser uma vergonha. Tipo assim, se alguém quer me envergonhar na vida, é não ajudar o próprio irmão, certo? Então, ou irmã. Então, assim, eu penso que o que a gente tem que colocar na cabeça dos jovens é que o importante não é as coisas físicas. Afinal de contas, todo mundo morre, pessoal, e ninguém leva nada desse mundo. Mas não é só as coisas físicas. Sabe, você ter uma rede de apoio, de suporte de irmão.
brotherhood, sabe? Uma coisa forte, onde um apoia o outro. É isso. Isso é bonito, pô. Isso é bonito. E eu espero que as pessoas aqui consigam restaurar isso ao longo do tempo, tá bom? Bom, pessoal, vamos finalizar por aqui. E lembrando, sim, a área de membros de curso. Vai lá, conhece a área de membros. Tem muita coisa, inclusive, sobre cultura, criando filhos fortes, um ponto de vista bíblico. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Criando filhos fortes, do ponto de vista bíblico. Quer saber o que tem lá dentro? Clica aqui, ó. Nesse botãozinho, vê lá detalhes do curso. Você não paga nada para ver o detalhe. Você só paga se você clicar lá no botão de comprar. Né? Ou comprar ou aqui, ó. Esse botão aqui de cima, que é inscrições abertas. Clicou aqui, você vai entrar no lugar. Se você não preencher também os dados, ninguém vai te cobrar nada. Você vai ter que preencher os dados. Então, só depois que você preenche, pode ficar tranquilo. Você clica no link, vai lá, conhece os cursos, vai lá ver os comentários dos cursos. Tem muita coisa legal aqui, ó. Desenvolvimento de propostas para vendas de alto valor, de empresa para empresa, né, para quem é empresário. Destruição cultural, origem e efeitos. Destruição cultural 2, a psicologia da destruição. Destruição cultural 3, linha de batalha. Esse curso aqui de 3 partes, pessoal, é maravilhoso. No sentido de que você vai descobrir em quais escolas foi implementado o modelo que destruiu a sociedade dos dias de hoje. Você vai descobrir que é de uma igreja específica. Aquela igreja que muitas pessoas falam assim, essa é a verdadeira. Eles criaram isso dentro de um conjunto de escolas de uma igreja específica, certo? E vou te contar uma coisa aqui, você vai ver nesse curso, porque isso aí são relatórios, existem o relatório dos caras que fizeram isso. Inclusive o cara que testou o modelo que a gente aplica hoje nas escolas e no mundo, na sociedade como um todo, ele viu que não só as crianças se perderam nas 59 escolas que foram aplicadas, né? Eram 60 escolas, se não me engano, 59 fecharam, tá? Que inclusive essas escolas eram administradas por freiras, ok? E boa parte das freiras, como eu posso falar assim? Vamos dizer assim, passaram a namorar outras freiras e outras mulheres. E tem um livro só sobre isso, né? O que aconteceu nessas escolas foi escrito pelo próprio psicólogo que implementou o método, e ele falou assim, eu acho que a gente errou. Né? Então, já que a gente errou, vamos dizer assim, o que eles fizeram? Aplicaram para a sociedade inteira, certo? Então vamos dizer assim, as pessoas bem firmes lá, freiras, daquelas que tipo assim, não tem relação com ninguém, se desviaram do caminho delas, certo? Tem lá o número, se eu não me engano, eu acho que de 30 ou 40 freiras, eu acho que foi 30 e quase a maioria, vamos dizer assim, eu acho que 3 ou 4 não cometeu nada, né? O padre, ele falava assim pra freira no coisa, né? Falava assim, a gente fez um pecado e tal. O padre falava assim, quem sou eu pra te julgar? Sabe de onde veio essa frase? Quem sou eu pra te julgar? Veio da psicologia. A psicologia diz o seguinte, o cara deita ali na maca, a gente vai conversar ali, beleza? Beleza, o cara começa a falar assim, as coisas, o psicólogo diz assim, eu não tô te julgando, eu não vou te julgar. Eu vou te entender, eu não vou te julgar. Adivinha o que o pessoal fala hoje? Não julgareis, não julgareis. Da onde vem esse não julgareis? Vem da psicologia e é aplicado aonde? Dentro das igrejas. Então, tipo assim, meu amigo, sabe de onde veio toda a destruição cultural? Começou com os hippies. Mas depois o modelo dos hippies foi lá para o Jesus People e depois é criado um modelo disso que vai para as escolas, é testado nas escolas primeiro, grupo de 59 escolas, as crianças todas se perdem, as freiras adultas se perdem, as escolas são fechadas, porque tipo assim, virou um escândalo, e depois o pessoal pega isso e decide o seguinte, vamos aplicar para a sociedade inteira. Você tá de brincadeira, meu. Se isso não é coisa de Nephilim, meu amigo. Mas esses cursos de destruição cultural 1, 2, 3 são muito interessantes, tá bom? Inclusive a gente fala um pouco ali sobre nomenclaturas também, sobre o que as pessoas entendem aí de amor, o que é amor, o que não é amor, né? Então, é um curso que vale a pena, tá? É um curso que é interessante. Esse aqui, Entendendo e Gerenciando o Estresse Mental, é interessante. Finanças Pessoais, Crescimento, Estabilização e Segurança para Momentos de Crise. Pessoal, todo mundo na vida vai passar por alguma crise. Você pode estar super bem de dinheiro, não sei o que, etc. Tal, de repente dá um problema de saúde, você tem que ir pro hospital, perde tudo. Não é verdade? Tipo assim, começar tudo de novo. Momentos de crise. Então vai lá. Esse curso vale a pena também, Gerenciamento de tempo para alto desempenho, é mais para empresário, né?
E tem outras tantas coisas, coisas probióticos e tudo mais. Mas é isso, pessoal. Vamos finalizar por aqui, porque eu acho que eu já falei demais. Por hoje é isso, então. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.